Olá, primeiro ano. Chegamos aqui ao exercício 122 da nossa apostila Enem por habilidades. Um exercício bem interessante, tá? Mas antes de falarmos dele, eu quero retomar com vocês um conceito muito importante, que é um conceito de módulo. É um conceito visto lá no 7º ano, depois vem trazendo e tal, e que às vezes fica aí meio perdido. E é um conhecimento muito simples, tá? Vamos dar uma pensada nele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, desenhar, formas. Eu tenho aqui uma reta, minha régua, né? Régua numérica. E eu tenho aqui um ponto zero, minha origem. Está aqui, põe para mim vermelho isso. A origem, zero. Para cá eu tenho o 1, o 2, os números positivos, né? Entre 1 e 2 você tem infinitos números ali, né? Decimais, os números irracionais e tal. O 3, o 4. Para o outro lado, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Módulo. Conceito de módulo, que é os dois tracinhos ali. Vamos chegar lá. Módulo significa, gente, distância. Então, sempre nós vamos trabalhar com o conceito de distância, analisar a distância entre dois pontos, dois objetos. A gente sempre fala em módulo. Por quê? Porque não existe distância negativa. O conceito disso, ele vem aqui dos números, né, da nossa reta numérica. Por exemplo, se eu perguntar a vocês assim, ó, qual a distância do ponto 4 até a origem 0? A distância é 4 unidades, né? 4 unidades. Agora, se eu perguntasse qual a distância do ponto menos 4 até 0, o mais afoito diria menos 4. Mas veja, não existe distância negativa. Portanto, a distância do ponto menos 4 à origem 0 é 4 positivo. Então, distância é sempre positiva. E aqui nós trazemos, então, a ideia de módulo. O módulo do número 4 é a sua distância até o ponto 0, que é 4 mesmo. E o módulo de menos 4 é a distância desse ponto menos 4 até a origem. Portanto, é 4 também. 4 também. Então, sempre que nós falarmos sobre distância entre dois pontos, entre dois objetos, entre duas cidades ou coisas assim, a gente sempre fala que essa distância está em módulo, porque se acontecer dessa distância aparecer um resultado negativo, nós já sabemos que ele tem que ser positivado, se transformar num valor positivo, tá? Bom, então essa introdução teórica aqui, conceitual, vamos agora para o exercício, porque nós vamos precisar dessa ideia de módulo. Interpretação desse problema. Não tem conta para fazer, apenas interpretação. E Enem é muito isso, né? Vamos lá. Um posto de gasolina encontra-se localizado no quilômetro 100 de uma estrada retilínea. O posto de gasolina está aqui, ó, quilômetro 100. Um automóvel parte do quilômetro 0, quilômetro 0, no sentido indicado na figura a seguir, né? Então está vindo reto, dirigindo-se a uma cidade a 250 quilômetros do ponto de partida. Então veja, essa cidade está a 250 quilômetros do ponto de partida, do marco 0, né? Em dado instante, x denota a distância do automóvel ao quilômetro 0. Qualquer ponto entre 0 e 250 existem vários pontos. E eu posso estar em qualquer um deles. Eu posso estar aqui, eu posso estar no posto, ou posso estar depois do posto, né? Dirigindo-se a uma cidade a 250 quilômetros, né, do ponto de partida, em dado instante, x denota a distância do automóvel ao quilômetro 0. Ao quilômetro 0.
Nesse instante, ele está em qualquer um desses pontos aí. Nesse instante, nesse ponto onde ele está, a distância em quilômetros do veículo ao posto de gasolina é... Gente, vamos pensar na situação aqui, ó. Vamos supor que eu esteja aqui. X. Qual é a minha distância desse ponto X ao posto de gasolina? É X menos 100. Menos 100. Né? Ou seja, se eu estiver aqui a 100 km, 120. A minha distância até o posto de gasolina é 120 menos 100. É a distância do posto de gasolina. Ok. Aqui está fácil, né? Vai sempre dar um resultado positivo ali. O problema, gente, é se eu estiver nesse ponto de cá, ó, nesse ponto aqui, antes do posto. Aqui também x menos 100, a distância. Se eu fizer assim, ó, minha distância é x, menos a distância, os 100 km que vai do posto de gasolina, eu fico com esse intervalo aqui, não fico? Se eu tirar esse ponto aqui, ó a projeção que eu vou fazer aqui. Se eu tirar esse espaço que eu delimitei aqui, né, do x, tirar ele dos 100 km que vai até o posto, ó, eu fico com exatamente a distância de onde eu estou até o posto de gasolina. Olha lá, uma visualização geométrica, né? Se eu tirar aquele pedacinho ali, eu fico apenas com o trecho. Então, vejam, aqui eu também tenho x menos 100. Essa distância, então, também é x menos 100. Exemplo. Estou aqui no quilômetro 70. Estou aqui no quilômetro 70. X menos 100, 70 menos 100, só que vai dar menos 30. Menos 30. Não existe distância negativa. Porém, eu sei que se eu estou no quilômetro 70, a minha distância ao posto de gasolina não são 30 quilômetros. É um valor positivo. Eu sei que deu 30 quilômetros. O que falta eu fazer, então? Colocar esse x menos 100, que é o suficiente para eu calcular minha distância até o posto de gasolina em qualquer ponto do trajeto, porém eu preciso colocá-lo em módulo. Por quê? Porque se eu colocá-lo em módulo, eu garanto que o resultado sempre será positivo, me dará a distância certinha, exatamente como aconteceu aqui em cima, só que eu garanto que o resultado seja positivo, né? Distância, então, em módulo. Com a formulinha x menos 100, eu calculo a distância em que eu estou até o posto de gasolina, eu calculo em qualquer ponto, antes ou depois do posto, eu consigo calcular essa distância, porém, se eu estiver antes do posto de gasolina, o resultado seria negativo. E aí, como não existe, eu boto em módulo. Consequentemente, essa funçãozinha aqui, essa expressãozinha que representa essa distância, é o item D, x menos 100. Ok? Espero que tenham entendido.